Página 27. O encontro com o positivo real. Agora vejam a situação calamitosa que vivia a humanidade, em um beco sem saída, porque não sabia mais o que havia de fazer para endireitar a situação calamitosa do mundo. Não sabiam mais como endireitar, porque chegaram ao auge da destruição de tudo, e quem está sendo destruído já não sabe mais o que fazer. Como quem diz, isto é um mal que não tem cura, e julgavam-se completamente sem recursos para uma recuperação da humanidade. Recuperar a humanidade de que forma, de que maneira, de que jeito? Ninguém sabia como resolver a situação calamitosa universal. Todos às tontas, por o desequilíbrio imperar. Então muitos diziam: vamos levando tudo assim mesmo, que há de aparecer com o tempo a solução. Há de aparecer com o tempo quem traga uma solução definitiva para a recuperação da humanidade. Nem tudo está perdido. Com a evolução e o progresso, haveremos de chegar a ter um meio e modos para uma mudança radical, compensadora da humanidade. Estes que assim pensavam sentiam que nem tudo estava perdido e que o mundo tinha que ter o seu dono e o dono, com o tempo, traria a solução. Que tudo chega a seu tempo, chega seu dia e sua hora, e que o dono, diante de tamanha calamidade, chegaria o dia de fazer o seu relatório sobre a vida humana e sobre o mundo. Ainda mais dizendo, o mundo não aguenta mais a transição que está passando. É uma transição de calamidade sob todos os aspectos da vida, e não há mais quem aguente o peso da vida. A vida já se tornou pesada demais, e por isso ninguém tem paz, ninguém tem sossego, todos vivendo mergulhados nas aparências, representando um falso testemunho do que a vida é. A vida chegou a tal ponto que para muitos a vida perdeu o valor, e muitos não dando mais valor à vida, e daí perdendo o respeito a si mesmo, e perdendo o respeito a tudo e a todos, e não havendo mais respeito a coisa alguma, nem mesmo a integridade humana. A vida chegando a este ponto chocante, humilhante, pelo despudor e pela desumanidade, que se tornou um calabouço de ruínas. E desta forma, muitos não contavam mais que a humanidade pudesse ser recuperada por ver o esfacelamento das coisas mais nobre que pode existir, que é o respeito a si mesmo e a tudo e a todos. Onde não há respeito, as ruínas imperam. O desequilíbrio progride. É a situação calamitosa que atravessa o universo. Onde não há respeito, as ruínas imperam. Onde não há respeito, ninguém se entende, ninguém se compreende. Onde não há respeito, a desordem impera. Onde não há respeito, os crimes de toda ordem progridem. Onde não há respeito, ninguém tem paz, ninguém tem sossego. Onde não há respeito, as desordens se multiplicam. Onde não há respeito, não há disciplina. Onde não há respeito, a imoralidade impera. Onde não há respeito, os vícios dominam. Onde não há respeito, há o desequilíbrio. E por aí afora, as maneiras mais berrantes de uma situação em decadência moral, física e financeira. E assim, a vida se tornou um espantalho da natureza. Por todos ficarem espantados com as surpresas da vida,
E agora, para o espanto de muitos que achavam que tudo é impossível, vendo raiar no mundo o verdadeiro conhecimento de recuperação da humanidade. O espanto para muitos que já não contavam com mais nada que pudesse salvar a humanidade. O espanto desses é muito grande. Outros até se assustarão. Não é possível. Outros, só mesmo vendo é que posso admitir um absurdo destes. E dizendo: quem é que pode recuperar a humanidade? Se está tudo perdido, não é possível uma coisa dessas no mundo. Quando for se certificar, que decepção, e dizendo: é verdade, o que eu não podia admitir, hoje admito, por ver que é a maior realidade de todos os tempos. A cultura racional. Não esperava que uma dádiva desta, divina, pudesse vir entre a humanidade. E hoje eu sinto esta grande realidade, como todos que conhecerem cultura racional sentirão a mesma coisa. Eu me considerava um dos mais rudes viventes de cima da terra. Eu não admitia Deus, não admitia nada, não acreditava em nada, não queria saber de nada. Meu Deus era o dinheiro e as forças da terra, e assim vivia com a convicção materialista. Sentia que na terra só existiam dois poderes. É o que eu via: o dinheiro e as forças armadas dos países. Só admitia isto, só acreditava nisto, e o meu ponto de vista era esse, ou certo ou errado. Eu julgava que estava certo. Então eu dizia: na terra existem dois deuses, o Deus bom é o dinheiro e o Deus mau é o fogo do canhão. E, baseado nesta doutrina, era um materialista perfeito, mas à custa de muitos conselhos de amigos de consideração, eu fui fazer uma pesquisa para saber o que era cultura racional, tão falada e tão propagada, que me despertou a atenção, nascendo então a curiosidade de tomar conhecimento para ver o que era cultura racional. Então, em ver que era tudo o que eu procurava e não encontrava. E por isso, o meu ponto de vista estava certo, porque eu não tinha conhecimento, que hoje eu digo da maior realidade universal, que é a cultura racional. Julguei no princípio fosse uma basófia de um aventureiro qualquer, onde um contador de histórias místico quisesse incrementar uma nova filosofia extravagante de um sonhador polido que com a sua polidez quisesse ser mais realista do que tudo e do que todos. Isto foi o meu pensamento no início, sem conhecer. Hoje confirmo, estou deslumbrado e a humanidade está de parabéns. Chegou o que todos estavam necessitando. A cultura racional, a verdadeira divina providência, o supremo dos supremos, o supremo Deus verdadeiro, o racional superior. Mas, no princípio, é assim mesmo, tudo, principalmente do que não conhecem. E hoje digo com convicção real: a salvação da humanidade está na Terra. O conhecimento verdadeiro da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.